Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem, como sempre, muito animados e muito dispostos para mais uma aula de língua portuguesa. Muito bom saber que vocês já estão aí prontos todos os dias, né? Isso, 8h30, já ficam esperando a nossa aula começar. Muito bom saber disso. Antes de iniciar a nossa aula, quero agradecer a Jéssica, que está aqui interpretando Libras, fazendo com que essa aula possa alcançar cada vez mais um número maior de estudantes. Obrigada, Jéssica, sua participação faz toda a diferença. Também quero cumprimentar a minha amiga, que vocês já sabem, né, quem é que eu vou chamar. Se eu pudesse ouvir vocês, eu ia dizer, vamos fazer 1, 2, 3 e já fazer em coro. Vamos chamá-la. Bom dia, professora Kedma Santos. Bom dia, professora Abigail. E aí? Estamos prontos aqui, esperando para mais uma aula maravilhosa da professora Abigail, né? Pelo que vejo, será interessante como a anterior, né? Eu fiquei muito atenta aqui e aprendi muitas coisas diferentes. E você, o que foi que aprendeu da última aula? Hoje tem mais uma aula super especial, então não perde. Senta, se acomoda e presta atenção. Professora Kedma já lançou uma pergunta que você pode responder no chat. O que você aprendeu na aula passada? Professora, como que eu posso interagir? Simples. Você vai baixar o aplicativo do Educa Recife. Além de assistir a aula em tempo real, você vai poder interagir, inclusive dar o seu bom dia, dizer a sua escola e responder essa pergunta que ela fez. O que você aprendeu na aula de ontem? A de hoje será uma sequência, uma continuação. Quero mandar um abraço a todos que estão assistindo agora pela TV Nova no canal 22.3, lembrando que essa aula será reprisada às 18 horas. E se você não teve como assistir no aplicativo, nem na TV Nova, ou assistiu, mas quer ver novamente, você pode acessar o canal do Educa Recife, aonde? No YouTube, inclusive. Eu estava vendo algumas mensagens agora pela manhã, na aula de ontem, a estudante Carmélia interagiu bastante, respondeu todas as perguntas que eu fiz, estavam respondidas ali no chat do YouTube. Eu pedi para ela, se você estiver assistindo Carmélia, depois manda para mim o nome da tua escola, tá certo? De eu cumprimentar aí a equipe, a professora. Você respondeu tudo, acertou e eu fico muito feliz e espero também a mensagem dos demais estudantes. Nós estudamos na aula anterior um tema. Alguém lembra que tema foi esse? A professora Kedma já deu assim, né, aquela dicasinha. A aula de ontem, eu vou dar uma dica muito simples. Começa com pó e termina com ema. Qual foi o tema, quinto ano? Poema, não tem como errar, não é? Isso mesmo, nós estudamos ontem, nós revisamos, na verdade, os poemas, a sua estrutura, que ele tem versos, estrofes. Eu também disse que vamos estudar ainda, e não será hoje, será uma continuidade, poemas diferentes que não têm versos, que não têm estrofes, mas o de hoje vai ter sim, só que hoje terá algo diferente nessa aula sobre poemas. O que será? Vamos ler um poema, vamos começar? Quando eu ler, você já vai me dizer sobre o tema qual é e eu vou dizer por que esse poema foi escolhido, tá certo? Fica atento. Aquele estudante que é atento à data comemorativa já sabe por que esse poema foi escolhido. Será que você sabe? Se não sabe, vai saber daqui a pouco. Vamos começar a ler. O título do nosso poema é Silêncio Guerreiro. Professora, a senhora esqueceu de colocar o nome do autor. Eu não esqueci. Daqui a pouco vou mostrar para você o nome, a foto. Já vou te adiantar que é uma autora, é uma poetisa. Você vai ver a foto dela, vai conhecer sobre a vida dela e vai entender por que ela foi escolhida, a sua obra foi escolhida para a aula de hoje. Vamos começar a leitura? Silêncio Guerreiro. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha, resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silêncio é preciso para ouvir o coração, a voz da natureza, o choro do nosso chão. É preciso silenciar para pensar na solução, de frear o homem branco
e defender o nosso lar. Fonte de vida e beleza para nós, para a nossa nação. E aí, gostaram do poema? A linguagem que a poetisa usou é simples de entender. Você sabe, você acha que essa pessoa que escreveu, ela tem propriedade para falar sobre isso? Então, quem está narrando esse poema é uma pessoa indígena, isso mesmo. Por que esse poema foi escolhido? Porque hoje é comemorado o Dia do Índio ou o Dia dos Povos Indígenas. Então, os poemas que nós iremos trabalhar na aula de hoje, todos são escritos por indígena. E aí, você gostou? Será que a linguagem dela é diferente da nossa? Sim. Por quê? Porque a vivência é diferenciada. Então, quando você vai escrever algo, a tua vivência, né, o que você vive, o que você presencia, vai influenciar. Eu vou ler mais uma vez, que é o tempo de chegar lá no chat, você dizendo que parte você gostou, sobre o que esse poema está falando, se ela fala de algum problema, se ela cita alguma coisa que precisa melhorar. Eu vou ler e você já pode escrever no chat, joia? Silêncio guerreiro. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais do que falar. No silêncio da minha flecha, resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silêncio é preciso para ouvir o coração, a voz da natureza, o choro do nosso chão. O canto da mãe d'água, que na dança com o vento, pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução, de frear o homem branco e defender o nosso lar, fonte de vida e beleza para nós, para a nação. Professora, será que chegou alguma coisa por aí? Eles comentaram? Comentaram sim, professora. Larissa, Andreine e Eliabe estão a postos. Eu acredito que tem muitas pessoas que também estão acompanhando, mas não enviaram mensagem ainda. Ainda dá tempo de você mandar e até de baixar o aplicativo, se não foi o caso ainda, e já começar a interagir com a gente. Mas Eliabe já deixou um comentário bem interessante com relação ao poema. Ele disse que ouvir mais do que falar. Tá aí, né? Engraçado que estávamos conversando sobre isso ontem, não foi? Exatamente. Que nós temos Tudo dois ouvidos e uma boca. A gente precisa falar um pouco menos e escutar um pouco mais. Observe que lá ele foi muito feliz na colocação. Logo na primeira estrofe, professor, o que é estrofe? Calma. Vamos lembrar? Cada linha dessa a gente chama de verso. E quando agrupamos os versos, temos as estrofes. Então, lá na primeira estrofe, a autora ela diz isso, que ela aprendeu com os mais velhos. É um costume indígena que seria bom que todos copiássemos, não é? Ouvir as pessoas mais velhas, porque com os mais velhos está a sabedoria. Eles viveram mais, têm mais experiência. Não sei você, mas eu gosto de conversar com pessoas mais velhas. Você gosta de conversar com seus avós, com aqueles tios um pouco mais velhos, quem sabe aquele vizinho, aquela vizinha que conhece você desde criança, né? Às vezes na escola, seu professor, as pessoas que estão ali, as pessoas mais velhas têm o que ensinar. Vocês, claro, também têm. Mas aqui estamos falando agora sobre isso, né? Então, ela já retrata que aprendeu isso, que é uma sabedoria milenar da tribo. Os índios indígenas, quando tem lá uma criança, não é o filho de Maria, é o filho de João, é o filho da tribo, todos cuidam. Então eles respeitam os mais velhos como se fossem seus pais, seus avós. Há muito tempo atrás era assim que todo mundo fazia. Infelizmente, esse bom costume vem se perdendo, mas nós podemos resgatar, não é? Aprender aí com os indígenas isso aí que é muito importante. Nós respeitarmos, nós ouvirmos as pessoas que têm mais experiência. Então, a autora está falando sobre isso, que ela fez do silêncio uma arma. Ela está ali ouvindo, está pensando e vai tendo as ideias de como proceder e como agir. Eu deixei essa tela aí, na última estrofe, porque ela diz que é preciso silenciar para encontrar uma solução. Se ela precisa de uma solução, é porque ela tem um problema. Concordam comigo, quinto ano? E nessa última estrofe, ela diz que problema é esse. Quando chega no terceiro verso, você pode ver aí, ó, de frear o homem branco. Ela não está se referindo simplesmente à cor da pele, tá?
ela está se referindo a todas as pessoas não indígenas, tá certo assim? Nós somos não indígenas. Então, ela está falando com toda a sociedade, com todos. Por quê? Nós sabemos que os indígenas eles têm muitos direitos assegurados por lei. E já fica aí a dica para você pesquisar um pouco mais ao fim da aula de matemática, tá? Você vai esperar terminar de matemática. E você vai pesquisar um pouco mais sobre os direitos, né, dos indígenas, vai ver a FUNAI, o que é a FUNAI, qual o papel da FUNAI, essa fundação, né, que protege, podemos dizer assim, ou então que fiscaliza para que aconteça que realmente o direito dos indígenas sejam assegurados. Então, que direitos são esses? Eles têm direito à terra, porque, gente, o Brasil é dos indígenas. Os primeiros habitantes já estavam aqui quando os europeus chegaram, foram esses povos. Muito de nossa cultura vem dos indígenas. Danças, alimentação, palavras. Você sabia que o hábito de tomar banho que nós temos veio dos indígenas? Isso mesmo, como lá na Europa é muito frio, os europeus eles não tomavam banho todos os dias. Imagine. Então, os indígenas, eles trouxeram esse costume para a gente. Não é? Então, por isso que você, eu acredito que faz isso, toma mais de um banho todos os dias. Então, esse costume maravilhoso de andar cheirosinho, limpinho e refrescado, foram os indígenas que trouxeram problema. Que trouxeram não é? Que perpetuaram, porque, como eu disse, eles estavam aqui primeiro. Então, infelizmente, muitas pessoas ainda insistem em negar esses direitos aos indígenas. A terra dele muitas vezes é invadida, eles precisam lutar para garantir o que é deles por direito. Então ela diz aí no seu poema, veja que é um poema muito bonito, ela fala da natureza, de ouvir a natureza, e ela fala aí de sabedoria, de parar para pensar, para encontrar uma solução. E ela diz o seguinte: para defender o nosso lar, que é fonte de vida e beleza para nós, mas é só para eles? Não. Ela conclui dizendo que é para toda a nação. E é verdade. Toda a riqueza, né, do meio ambiente aí não é só para o bem-estar dos indígenas, mas para nosso bem-estar também. Vamos conhecer a autora dessa obra tão bonita. Essa moça bonita aí, ela é indígena, tá, gente? Você vê pelo sobrenome, né? O nome dela é Márcia, eu não sei se vou pronunciar correto, tá? É Huayna Cambeba, ou Cambeba, não sei. Então tá aí, essa moça aí, achei ela muito linda, representa muito bem aí, né? A força da mulher indígena brasileira. Vamos ver um pouquinho sobre a vida dela. Márcia Huayna Cambeba é indígena do povo Omaguá Cambeba, no Alto Solimões, Amazonas, região norte do Brasil. Ela nasceu na aldeia Belém Solimões, do povo Ticuna. Ela mora hoje em Belém do Pará. Gente, olha que tudo. E é mestra em geografia pela Universidade Federal do Amazonas. Ela juntou, é muito inteligente, né, a Márcia? Ela juntou a sabedoria que ela conquistou com os mais velhos, não é, com o seu povo, e também ela veio, não é, vamos dizer assim, para a região não indígena, foi ali para Belém do Pará, e ela não simplesmente foi para a escola, o que já é importante, ela é mestra, gente, ela chegou assim nos níveis mais altos, não é, acadêmicos, então ela está de parabéns. Se você quiser pesquisar mais sobre a vida dela, olha quanta coisa que ela é poetisa, cantora, compositora, fotógrafa e ativista. Aborda em seus trabalhos a identidade dos povos indígenas, a questão da territorialidade e do espaço das mulheres nas aldeias. Gente, ela escreveu um livro, ela é autora do livro Ai Caquiritama, que significa Eu Moro na Cidade, publicado pela editora Pollen em 2018. Imagine como ela estudou, como ela se dedicou. E o que eu achei muito interessante, e por isso que eu trouxe a obra dela, é que, mesmo ela saindo do meio indígena, ela vindo para a cidade, no caso Belém do Pará, né, a capital lá do Pará, a cidade de Belém, ela se capacitou o máximo que podia, mas ela não perdeu as suas raízes, né? A sua essência. Quando diz aí que ela é ativista, quer dizer que ela luta pelo direito do seu povo, dos povos indígenas. E isso serve de exemplo, gente,
para mim, para você, estudante do 5º ano, veja a força que Márcia tem, não é? E ela é muito inteligente, viu? Porque ela nem desprezou o conhecimento acadêmico, mas também ela não desprezou o conhecimento lá milenar dos seus ancestrais. Isso mostra que ela é uma moça bastante inteligente. Daqui a pouco eu vou trazer um pouco mais da obra dela, mas vamos revisar o gênero textual que nós estamos trabalhando desde ontem, que é poema. O poema é um texto literário composto de versos que podem conter rimas ou não. No poema dela, você se prestou atenção e quando rever essa aula você pode ver com mais calma, que tem trechos que têm rimas e trechos que não têm. Isso é a liberdade poética, ela pode criar como ela achar melhor, tá joia? Vimos na aula de ontem isso. Nós vimos poemas que tinham rimas e poemas que não tinham rimas. Então, se você gosta de escrever e quer fazer um poema, professor, eu me inspirei. Eu quero fazer um poema sobre os indígenas, eu quero falar sobre a natureza, fique à vontade. Se você quiser colocar rimas, maravilha. Professora, minha inspiração veio diferente, eu não fiz assim, não tem problema, tá certo? Aí você observa lá a estrutura. Cada linha, como eu já disse, é um verso, o grupo de versos é a estrofe, e aí você vai seguindo. Assim, o poema, no caso, né? Diferente da prosa, que é escrito em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam, na maioria das vezes, em estrofes. Mas já te convido para a aula de amanhã, que você vai conhecer um tipo de poema que não tem essa estrutura tradicional. Tá? Vamos rever uma aula muito legal, quando eu vou dizer o tema, para você ficar curioso e nos assistir amanhã. Mas já te convido para conhecer amanhã um tipo de poema bastante diferente. Professora, qual a finalidade do poema? A finalidade dele é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Veja que tudo isso aí tem no poema que nós acabamos de ler. A palavra poema deriva do verbo grego poieo, que significa fazer, criar ou compor. Nós estudamos aqui durante esses meses, né, que já trabalhamos com vocês esse ano, vários tipos de textos diferentes, de gêneros textuais. E vocês puderam perceber, tenho certeza disso, que cada gênero textual tem uma finalidade: informar, divertir. Vamos trabalhar futuramente, daqui a algumas semanas, contos de assombração, por exemplo, que dá aquele medo, não é? Então desperta a emoção. No caso do poema, em especial, ele mexe muito com a nossa emoção, com o nosso sentimento. Se você lê e depois que você soube quem é a autora, a vida dela, a sua origem, você entende até melhor o que ela quis escrever, mexe com os seus sentimentos, a preocupação dela com o lugar que ela vive, né? A emoção dela ali, que ela precisa parar, se acalmar, para achar uma solução, para cuidar do seu povo, da terra, da natureza. Então, o poema ele mexe muito com isso, tá? Sentimento, emoção, e expressou bastante ali o pensamento dela. O poema geralmente, tá certo, pessoal? Eu vou estar frisando sempre isso aqui, porque antes eu achava que todo poema era assim. Depois que eu comecei a preparar essas aulas para vocês com mais cuidado, eu conheci vários tipos diferentes, então por isso que eu coloquei aí, geralmente ele apresenta a forma em versos e estrofes. O verso, como eu já disse, é cada linha do poema, e a estrofe é quando nós vamos agrupando ali os versos. Uma estrofe, por exemplo, pode ter um verso só, em contrapartida pode ter uma estrofe com 10, 15 versos. Então, fica aí a critério do autor. Vamos ler outro poema. Esse poema também é da mesma autora, tá certo? Então, você já vai percebendo aí os traços dela na obra. Vamos ler? Se eu ler alguma palavra assim, gente, é errado, porque está em outra língua. Tem algumas palavras, né, que está na língua indígena e eu não domino, né? Então, se tiver algum indígena nos assistindo, parabéns pelo seu dia e perdoe aí se eu ler de maneira errada, tá certo? Tana, Kumuera e Miua significa nossa língua ancestral. Eu dificultei um pouquinho hoje para a Jéssica, não foi? Mas vamos aí seguindo a aula, estamos aprendendo. Não se pode dizer que os Cambeba esqueceram a língua tupi. Ainda existem falantes que não a deixam sumir. No ensinamento dos que sabem, memorizo o que aprendi. Comissa, Iúria,
Comissa e Passu. Significa fala mata, fala lago. Mai Tini, na sua grandeza, por não conseguir entender, viu nossa fala com estranheza. Português fez o povo aprender. Mas os cambeba com esperteza ensinavam em segredo, superando o que seria o fantasma do seu medo. A língua não é determinante para se poder dizer que o indígena não é cambeba, por não saber escrever. Na língua do seu povo, a afirmação está no seu ser. Antes de trabalhar as rimas, né, que já perceberam que eu adiantei ali e apareceu sobre rimas, vocês percebem aí uma informação histórica. Não sei se vocês estão antenados aí, mas ela fala sobre o idioma do povo dela. Vocês perceberam qual foi esse idioma? Será que vocês poderiam colocar aí no chat? Se a resposta chegar depois, não se preocupe, tá certo? É porque às vezes realmente retarda um pouquinho. Então, se você percebeu nesse poema o nome da língua, da nação que ela viveu, você vai perceber que é o Tupi. E ela diz que o povo dela foi obrigado a aprender o português. Você sabia que se a gente fosse assim analisar com muita calma, nós brasileiros deveríamos falar a língua tupi-guarani? Porque era a língua dos indígenas. Não é claro que os indígenas eles têm vários dialetos, mas predominantemente o tupi-guarani. Só que os portugueses chegaram, nos colonizaram e assim empurraram, podemos dizer assim, não sei se a palavra seria essa, a língua portuguesa. Então, se tivesse seguido a ordem natural das coisas, eu não seria professora de língua portuguesa, sim professora de tupi-guarani. Já pensou que tudo? Porém, ela fala aqui que os indígenas, eles foram inteligentes, eles aprenderam sim o português, mas não deixaram de lado ali a sua língua mãe. Não é porque ele não sabe escrever, não é porque acontece muito isso, às vezes eles não têm o documento escrito, eles não têm a língua escrita, mas têm falada, e é onde volta lá para o primeiro poema, não é? Que é passado de geração para geração, a sabedoria milenar. Então, vocês estão gostando da aula? Professores estão comentando alguma coisa? Então, Me diga alguma coisa. Então, sim, Pedro chegou, Arthur chegou também. Larissa está reclamando um pouco do aplicativo, mas acontece, né, Larissa? Essa variação de dados, ela infelizmente acontece. A tecnologia é boa, mas tem seus percalços, né? Às vezes acontece de dar uma instabilidade aí. Mas vamos seguindo. Pedro dizendo que sobre esses poemas, né, que fala sobre os indígenas. Andreina dizendo que isso é muito interessante. E Larissa falou dos tupinambás. Olha, tá vendo? Estou atentos, feliz. Hein? Deixa eu fazer aqui um parênteses. Ontem eu convidei Pedro para assistir às aulas de português, não foi? E ele está Pedro aqui, é o fera viu? na matemática. Além de estar com a gente interagindo, participando, Sim. Estou feliz, viu, Pedro? Atendeu o nosso convite, é isso aí. Escutou o seu chamado. Né? Mas a professora Kedma deu uma focinha, não foi? Ela ontem daquela incentivada. É isso aí, Pedro, muito... Mas eu acho que Pedro assistia nossas aulas, só não interagia tanto, porque ele gosta mais, né, de matemática. Mas muito bom ter a tua interação, tá, Pedro? Estamos já quase no fim da aula, mas dá tempo ainda, nós trabalhamos um pouquinho as rimas. Esse segundo poema que nós lemos, ela trabalhou um pouco mais com rimas. Vocês conseguiram perceber do que o primeiro? Vamos ver novamente. Eu não vou ler o título para ajudar a minha amiga Jéssica aqui e para também não ficar lendo bem devagarzinho, né? Porque é difícil. Mas vamos começar já pelos versos. Observe que em vermelho estão as rimas, os sons, ou iguais ou parecidos. A palavra tupi está rimando com a palavra sumir, que rima também com a palavra aprendi. Eu vou ler essa estrofe e você percebe como isso dá aquela sonoridade legal no poema. Não se pode dizer que os cambeba esqueceram a língua tupi. Ainda existem falantes que não a deixam sumir. No ensinamento dos que sabem, memorizo o que aprendi. Então, veja, é gostoso de ler, não é? Vamos ver aqui agora. Coloquei agora em duas cores, porque
O primeiro verso está rimando com o terceiro e o segundo com o quinto. Então, vejam, a palavra grandeza está rimando com estranheza e a palavra entender está rimando com aprender. Vamos ler? Maitini, na sua grandeza, por não conseguir entender, viu nossa fala com estranheza. Português fez o povo aprender. Mas os cambeiba, com esperteza, ensinavam em segredo, superando o que seria o fantasma do seu medo. Observa aí também segredo, está rimando com medo. A língua não é determinante para se poder dizer que um indígena não é cambeba por não saber escrever. Na língua do seu povo, a afirmação está no ser. Então, observe o segundo, o quarto e o sexto verso, eles terminam com rimas. Então, dá aquela musicalidade, dá aquela sonoridade legal. Lembrando que não tem uma regra assim engessada, que você, para fazer um poema, precisa fazer com rimas. Você viu que no primeiro poema, ela usou um aqui e outro ali, mas não tanto como esse. Esse ela realmente fez aquele joguinho entre os versos, fica uma coisa bem sonora, bem legal. Até porque, como ela é cantora, né? Ela tem aquela noção musical, então ficou... Eu amei a obra, eu não conhecia, não é, essa poetisa, essa autora, essa figura, né? Porque ela tem tantas atribuições, mas eu gostei bastante de conhecê-la e aconselho vocês a pesquisarem mais sobre ela. Se você esqueceu o nome dela completo, você pode rever essa aula ou às 18 horas na reprise ou vê-la no YouTube. Tem lá logo no início o nome da autora completo. Você pesquise, prestigie. É artista nosso, gente, do nosso Brasil. O Brasil tem muita gente boa, muita gente capacitada. E quero encerrar minha aula mais uma vez parabenizando a todos os povos indígenas. Essa data não é comemorada só no Brasil, mas aqui em toda a América do Sul. Pesquisa aí porque essa data foi escolhida, tem muita coisa para você aprender. Então, parabéns a todos os indígenas pelo seu dia. Vocês nos representam, vocês são o povo brasileiro. Nós devemos muito à contribuição de todos vocês, tá certo? Não desistam da luta de vocês, ela é verdadeira, ela é... Me fugiu a palavra, né? Ela é justa. Contem conosco aqui, então parabéns a todos. Algum aluno que está nos assistindo, que tem assim ascendência, que é descendente de indígenas, parabéns a todos vocês. Obrigada, Jéssica. Dei um trabalhinho a ela, mas ela aí se saiu super bem. Esse pessoal é show de bola, né? Professora Kedma, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu quem agradeço por esse momento, né, professora? Sempre trazendo novas aprendizagens e você, claro, não pode deixar de acompanhar as aulas, hein? Ela não vendeu o peixe dela, mas daqui a pouco a aula de matemática, não saiam daí, está imperdível. Até mais, até a próxima, fiquem bem.